Nós temos que ter consciência de que sem o Senhor Jesus nada nós podemos fazer. Sem o Senhor Jesus nós vamos ficar vazio, nós vamos ficar frio, vamos ficar calculista, rebelde, vai faltar comunhão, vai faltar temor, vai faltar aliança. Um ser humano sem o Senhor Jesus, ele se torna desobediente, se torna rebelde, se torna irreverente, se levanta contra pai, se levanta contra mãe, se levanta contra tudo e contra todas. Por isso, o Senhor Jesus veio dizendo que sem Ele nada nós podíamos fazer. Observe a rebeldia que nasce no coração de filhos, no coração de pessoas que nós conhecemos, é por falta de uma vida com o Senhor Jesus e reconhecer Ele como seu Senhor e o seu Salvador. E nós observamos essas coisas acontecendo, pessoal, na vida de muitos cristãos. Você já parou para perceber por que as pessoas se afastam da presença de Deus? É a falta da pessoa do Senhor Jesus na sua vida. A falta do Espírito Santo na vida do ser humano vai afastando a pessoa da presença de Deus. E a pessoa vai em busca do que o mundo oferece, a vida com o Senhor Jesus vai ficando de lado. A maioria dos cristãos que vive ainda dentro das igrejas, na sua maioria, age na presença do Senhor Jesus como filho rebelde. Aquele filho rebelde que está diante do pai ou diante da mãe e bate o pé a qualquer preço e a qualquer custo para o pai e a mãe fazer o que a pessoa quer. E se o pai e a mãe não fizer, muitas das vezes é até ameaçado. Você já parou para perceber que muitos cristãos fazem o mesmo com o Senhor Jesus? A maioria do cristianismo vive dentro das igrejas, batendo o pé, querendo encostar Deus na parede. Se Deus não fizer, a pessoa vai embora. Se a pessoa ameaça de abandonar a vida com Deus, a pessoa pediu, orou e acha que Deus é obrigado a fazer. Pode observar, são filhos rebeldes que acham que Deus é obrigado a fazer o que Ele quer, na hora que quer, do jeito que quer. E ai de Deus se não fizer, a pessoa vira as costas e vai embora. Quem concorda comigo que é assim? São filhos rebeldes, desobedientes, que todo objetivo é satisfazer o seu desejo, a sua vontade, é alimentar a própria carne, o próprio prazer, é satisfazer o seu querer e acha que Deus é obrigado a fazer porque ele agora ou ela está na presença de Deus. Mas é claro que quem tem essa linha de pensamento não está na presença de Deus, é o filho rebelde que está diante do pai, diante da mãe, mas não tem obediência para alcançar o que quer, ameaça pai, ameaça mãe. Se nós não vigiarmos, nós cristãos vamos nos tornar filhos rebeldes, filhos desobedientes, que faz um pedido a Deus e acha que Ele é obrigado a fazer o que nós queremos, porque se Ele não fizer, nós vamos embora, nós deixamos de fazer o que estávamos fazendo, se rebelamos contra a igreja, contra pastor, contra tudo que tem a ver com vida com Deus. Na tua casa, quando você dobrar os teus joelhos para realizar a tua oração, aprende a se humilhar, aprende a pedir perdão, aprende a pedir para Deus abrir o teu entendimento, para você entender que Deus não se agrada de filho rebelde. Diga graças a Deus. Se nós não entendermos que para nós alcançarmos as promessas de Deus, nós temos que ser obediente à palavra de Deus. Veja quando ele fala lá em Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordena, aí o Senhor teu Deus vai entregar nas tuas mãos o que você pede. Todo pai que tem um filho rebelde e pega os bens dele e entrega para aquele filho, na maioria das vezes aquele pai mata aquele filho, assassina aquele filho. Quem concorda comigo que é assim? Quantas são as mães, quantas são os pais que estão chorando essa hora, que perderam um filho, porque o filho bateu o pé, queria uma moto a qualquer preço, e hoje a moto que o pai e a mãe deu é o choro do pai e o choro da mãe.
Pais que têm filhos rebeldes, que compram um carro novo e entrega na mão dele, e poucos meses depois ou poucas semanas está no cemitério chorando em cima do corpo dele, porque entregou aquilo que parecia justo a um filho rebelde. O nosso Deus, pessoal, Ele sabe se nós somos rebeldes ou não, Ele sabe se nós somos obedientes ou não, se nós seguimos a risco o mandamento ou não, se nós ouvimos a voz dele ou não. Não esqueça que Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus que está presente diante de mim e de você todo dia e toda hora. É um Deus que sabe o que nós pensamos, sabe o que nós queremos, Ele sabe qual é a tua vontade, se é para a glória dEle ou não. Tem coisas que nós pedimos a Deus, que se o Senhor Jesus realizar esse milagre na nossa vida, Ele vai nos perder para esse mundo, Ele vai nos levar para a sepultura mais cedo. Quer alcançar as promessas do Senhor Jesus na sua vida? Seja filho obediente, seja um filho que obedece ao Pai, que ouve o ensinamento, que tem comunhão para com a sua mãe igreja, que tem comunhão para com a palavra e o ensinamento do seu Pai, e você vai ser doutrinado para receber o que o teu Pai tem de melhor para te oferecer. São milhões e milhões de pessoas pedindo a Deus ao mesmo tempo. Pede, pede, não recebe, porque pede mal, pede para esbanjar nos próprios prazeres, pede para satisfazer a vontade da carne, pede para agradar o seu próprio coração e muitas das vezes a quem está do lado. Mas porque o Senhor Jesus não realiza todos os milagres que nós pedimos? Porque na maioria das vezes estamos pedindo, mas Ele sabe que no nosso coração tem uma rebeldia, tem algo que precisa ser mudado. Imagine aquele filho que faz um pedido ao pai, e o pai diz: meu filho, não é a hora, ou eu não posso te dar isso. E ele começa a esbravejar, ele começa a quebrar tudo, ele começa a pirraçar contra o pai, pirraçar contra a mãe, se torna rebelde e quer aquilo de qualquer maneira. Qual vai ser o resultado desse filho? Vai ser um filho problemático, e se o pai fizer a vontade dele, ele vai ficar pior do que aquilo que é. Lembre-se que o teu Deus é onisciente e onipresente. Ele conhece o que está no teu e no meu coração. Ele sabe do que nós necessitamos, sim, mas tem coisa que, se Ele fizer na nossa vida fora do tempo, Ele vai nos tornar pior do que o que nós somos. Deus, Ele é tão grandioso, mas tão grandioso e tão misericordioso, que Ele pega o seu Filho Jesus e entrega no madeiro por nós. E muitas das vezes a mensagem pregada dentro das igrejas, ensinada nos templos, exclui o Senhor Jesus Cristo, que é a maior promessa que tem para a humanidade. A promessa de vida eterna, a promessa de salvação, a promessa de arrependimento, a promessa de um caminho para a eternidade. E muitas das vezes a mensagem é o tempo todo em busca de uma conquista de um bem, em busca da compra de uma casa, da conquista de um automóvel, em busca de bens materiais. É o coração do profeta, é o coração do pastor, preparando a igreja para alcançar os objetivos terrenos, mas não prepara para o reino de Deus, não prepara para uma vida com Cristo Jesus. E sabe o que está acontecendo? Filhos rebeldes vão sendo formados, que vão ser a imagem e a semelhança do seu pastor, vão ser a imagem e a semelhança da sua liderança, que só tem um objetivo: ganância, poder financeiro, conquistar bens na terra
como se os bens materiais fosse a salvação eterna. Por que que nos últimos tempos tantos homens e mulheres têm se afastado da presença do Senhor Jesus Cristo? Porque eles foram preparados pelos seus líderes, pelos seus pastores, para conquistar as coisas desse mundo. Eles não foram preparados para uma vida eterna. Eles não foram preparados para ser servos de Cristo. Eles não foram preparados para se render aos pés do Senhor Jesus Cristo e reconhecer Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Eles foram preparados para colocar o pé na parede e obrigar Ele a fazer o que eles querem. São pessoas que têm sido preparadas dentro das igrejas para pedirem algo a Deus e exigir que Deus faça. Olha o tamanho do pecado que os seres humanos cometem. Qual a capacidade que o ser humano tem diante de um Deus vivo, diante do seu Salvador, de pedir algo e exigir que esse Deus faça na sua vida? Você vê que o propósito foi desviado. Os evangelistas, os pregadores, na hora que vão convidar alguém, já começa a convidar errado. Para conversar com a pessoa na rua e o convite já começa errado. Olha, tu vai lá na igreja que tu vai receber isso ou aquilo outro. A pessoa já é preparado antes de chegar na igreja para vir alcançar um objetivo financeiro. Ninguém é convidado para ter um encontro com o autor da vida. Ninguém é convidado para se render aos pés de Cristo. E quando a pessoa chega dentro da igreja, aprende todo dia a fazer um desafio, aprende todo dia sacrificar algo, aprende que todo dia tem que fazer um desafio maior e encostar Deus na parede para ele se sentir obrigado em fazer o que a pessoa busca. Isso é um espírito de demônio, isso é um espírito de rebeldia na mente dos seres humanos. São filhos rebeldes e desobedientes ao Pai, que não querem ouvir a sua voz, mas querem todas as bênçãos que o Pai tem para oferecer. É assim ou não é, pessoal?